Olá, amigos do canal Importante é Saber, amigos do canal Democracia Brasileira. É sábado, não é um dia muito comum, mas algumas coisas acontecem, a vida é dinâmica e a gente se reúne sempre que tem algo a comentar, algo a trazer de novo aí para vocês. E para começar esse vídeo, como não poderia deixar de ser diferente, já que vários vídeos aí, vários canais no YouTube já estão comentando, é falar da infeliz declaração do Arthur, né, o Mamãe Falei, quando ele simplesmente sai do Brasil, vai à Ucrânia. A gente vai na esperança de ser uma missão humanitária, uma missão de levar, né, a bandeira do Brasil para o exterior. E quando nós somos surpreendidos aí com áudios muito lamentáveis da sua fala sobre as mulheres ucranianas, dizendo que são fáceis, que são muito bonitas, que não sei o quê, enfim. Ele estava lá apenas com interesses próprios, pelo que parece. É lamentável, num país que está em guerra, sendo destruído, civis sendo mortos, mulheres e crianças tendo que abandonar seus lares, indo para outros países sem saber o que vai ser da vida. E acho que tudo que não precisava era essa declaração infeliz dele, que, diga-se de passagem, não é a primeira do MBL. Já que tivemos aí também um tempinho atrás uma declaração do Kim falando que era contrário à criminalização do nazismo pela Alemanha. Meu amigo Henrique, da onde saiu essa caterva? Olá, Leonardo, mais prazer estar gravando com você. É complicado a situação que vive agora o MBL. A gente sabe muito bem quais são os interesses por detrás do MBL. A gente sabe que começou ali com a Dilma ali, tentando tirar a Dilma ali, depois apoiaram a candidatura do Energúmeno na presidência, Jair Bolsonaro. Apesar de eles vencem sendo oposição no Bolsonaro, todo mundo sabe que ele vence, pessoal, sim, a oposição do Bolsonaro, que é louvável, é sim louvável essa questão de eles serem oposição do Bolsonaro, porém ocorre hipocrisias. E a hipocrisia ocorreu com o deputado estadual por São Paulo, Arthur Duval, sabendo que ele pegou e teve aqueles áudios vazados que, segundo ele, foi num grupo de amigos, que no momento de euforia e de felicidade acabou soltando aquelas palavras horrorosas, soltando aquelas palavras, essas coisas muito infelizes, denigrindo a imagem da mulher em si, das ucranianas, e falando aquelas coisas que humilham a classe mais pobre, humilham as mulheres, humilham aquelas pessoas que sim estavam no meio tentando se refugiar da guerra, naquelas filas. E, ao mesmo tempo, o cara pega e fala de um ato escroto sobre as pessoas que estavam no momento de desespero ali, tentando fugir do país. Então, é vergonhoso. A pessoa, ele se aproveitou desse momento e soltou essas palavras que são ridículas. Sim, devemos criticar pela sua fala, apesar do deputado ter seus projetos aprovados ou ter lutado por projetos na Câmara, na Lesp. Ele é uma pessoa que, sim, politicamente, é uma pessoa que tem bastante coisas que fez em seu mandato, porém, na fala, ele acaba se tropeçando e acaba falando coisas horríveis, e lembrando que ele criticou o Lancelotti, o Pari, por essa questão de chamar ele de cafetão e etc., e ao mesmo tempo o cara fala essas palavras. É hipocrisia, triste realidade de políticos que a gente sabe, o Sérgio Moro até então, que tinha ele como palanque também, que assim, os dois como palanque eleitoral, fez uma nota de repúdio falando que não quer mais ele como palanque eleitoral, também e falando que o Podemos tem que entrar com uma ação, tem que fazer alguma coisa contra o deputado, que ele não aceita isso. Então, triste momento para a carreira do deputado Arthur Duval, e eu acho que vai demorar muito para ele poder tentar se reerguer. Eu acho que, no momento, não serve mais para a população não vai esquecer tão cedo dessa coisa horrorosa e ridícula que ele falou digamos, como que as pessoas se dizem conservadoras e liberais, sabendo que tem pensamentos tão retrógrados e pensamentos que vão contra a ética e a moral de qualquer civilização ou sociedade, né, Leonardo? É verdade, meu amigo Henrique. A gente que já analisou aí alguns outros vídeos falando de guerra, e não custa que a gente destacar o quanto a população feminina sofre numa guerra. Muitas vezes seus companheiros, seus maridos vão para o fronte, vão para a frente de batalha, e elas ficam muitas vezes na retaguarda com as crianças, com filhos pequenos, expostos a exércitos que porventura invadam esses países durante a guerra. E a gente sabe de muitos casos de estupro, de assassinato,
de tudo de ruim que a guerra traz, além, claro, das mortes. Mas, realmente, criticar o padre Júlio Lancelotti com termos de cafetão da miséria e fazer o que ele fez é lamentável. Esperamos, sim, que a Alesp tome uma atitude na segunda-feira, no mínimo, não tem outra medida que não seja abrir um procedimento disciplinar visando a cassação dele, porque macula toda uma coletividade de deputados, macula todo um partido político. O Podemos também está com uma situação muito complicada na mão, não é incompatível com um partido político sério que quer alguma coisa na eleição desse ano, manter uma pessoa com um discurso desse. Essa é a minha opinião. Por um lado, é bom também, que acabou demonstrando quem ele é, né? Ou seja, antes da eleição, porque fatalmente ele chegaria com um discurso, como você bem disse, meu amigo Henrique, conservador, né? Aquele, né? Em nome de Jesus, levanta o dedinho, faz oração, mas a gente sabe que, na verdade, o interesse é outro, é próprio, é espúrio e merece, sim, ser punido, é o que a gente espera. E, já que a gente está falando de guerra, né? Meu amigo Henrique, e a guerra Rússia-Ucrânia, aonde vai parar? Olha, Leonardo, espero que não pare aqui no Brasil e não pare em vários países da Europa, né? Porque a gente viu agora nessas últimas notícias que teve uma reunião em Moscou com o Putin e teve falas do Vladimir Putin em relação às sanções que vem sofrendo na questão aérea do país também, sobre ele falar que a Ucrânia ele não pode determinar, não pode aceitar qualquer tipo de interferência de um país na questão aérea da Ucrânia, e falou também sobre a questão das sanções, que na visão do Putin isso é como se fosse uma declaração de guerra. O Putin, nessas falas, ele ameaça outros países de estar revidando militarmente, falando que eles vão estar adotando uma guerra militar contra a Rússia. Então, o Putin, sim, ele não está de brincadeira, o Putin, sim, ele está preparado, ou digamos, ele está com a intenção de causar guerra, sim, com outros países que interferir. Então, é uma pessoa insana que está à frente do exército russo, e ele afirma, o Putin, que não tem recrutas no exército dele, que são pessoas profissionais, que são soldados que não estão de carreira no exército. Porém, a gente sabe que numa guerra, a gente sabe que tudo pode acontecer e dificilmente, vamos cair entre nós, dificilmente não tem recruta ali no meio. E é triste mesmo que a gente, em pleno século XXI, vê essas coisas horrorosas que estão acontecendo. E esperamos que não tenha essa continuação, que o Putin que haja um acordo nessa rodada de negociações e que a gente não siga com essa guerra que pode causar mais e mais mortes. E é triste, pessoas morrendo na guerra na Rússia, ucranianos refugiados. Do lado brasileiro, a gente tem pessoas com falas deploráveis vindo no Brasil, e do outro a gente tem um presidente russo insano, que sim está usando um xadrez ali, um jogo. E sim, ele está colocando a vida de várias pessoas em jogo, e quem sabe que ele pode até tentando ameaçar com a afronta nuclear vários países, e até a questão do incêndio na usina nuclear que teve na Ucrânia pode sim colocar a questão da crise e do risco da população mundial com essa guerra, que não tem precedentes para o Vladimir Putin, e sim tem que ser parada de alguma forma, seja por negociação ou através da OTAN ou dos países que entram em acordo com o Putin, se é que tem como entrar com uma pessoa insana como é ele, né? Verdade, amigo Henrique. Sem contar que toda a Rússia está sofrendo uma pressão muito grande do mercado econômico, né? A questão aí de boicotes em bolsa de valores a empresas russas, magnatas russos que ascenderam após o fim da União Soviética, seja no ramo da energia, no ramo do petróleo, pessoas bilionárias que estão tendo a sua fortuna dizimada por questões de desvalorização de moeda, por quebras de mercado, por intervenções econômicas em países aos quais eles têm contas, como na Suíça, por exemplo, que até então era um paraíso fiscal. Enfim, a situação é muito complexa, como você bem falou. A pressão interna também em relação ao Putin tende a aumentar, porque a Rússia foi excluída da Copa do Mundo, a Rússia, o piloto Mazepin vai deixar de correr na Fórmula 1. Só alguns pequenos exemplos, mas para você ver o quão tem de relevância a questão do boicote. Questões esportivas, questões
econômicas, enfim, a gente não sabe aonde isso vai chegar internamente na Rússia, porque todo governo, meu amigo Henrique, ele tem um respaldo econômico. A gente sabe que quando o governo perde o apoio econômico da classe dominante ou da classe que o elegeu, ele acaba perdendo o cargo. Isso em qualquer lugar do mundo é assim. Ele não consegue governar sozinho. E essa pressão toda em cima da Rússia, de alguma forma, também uma hora vai chegar e batendo nas portas do Vladimir Putin, já que a Rússia não é um país que possa se dizer totalmente independente economicamente. Ele importa muita coisa, ele tem um vasto território, mas tem algumas limitações por conta de clima, por conta do solo, do relevo, enfim, não é um país autossuficiente em tudo e depende sim de conversar com outros mercados. Meu amigo Henrique, essa é só a minha opinião. Vou te pedir para todo mundo que não é inscrito se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo novos vídeos, novos conteúdos. E passo a bola para você na expectativa de um mundo melhor para 2022, né, amigo Henrique? Exatamente, Leonardo, muito obrigado. Mais um vídeo. Só quero terminar falando de uma fala do Serhei Tankian. Ele é vocalista da banda System of a Down, é uma banda armena, e ele viveu, os pais dele viveram a época da guerra entre a Turquia e a Armênia, que teve aquele massacre da Armênia, que todo mundo sabe, e ele fala sobre... Ele tem bastante músicas que tratam em relação à natureza, em relação ao meio ambiente, em relação ao capitalismo versus a natureza, tudo e etc. E ele fala sobre essa questão da guerra. Quando foi torturado, quando teve aquele massacre armênio, ele fala que nenhuma nação pode ou tem o direito de sobrepor outra nação ou querer impor em cima de outra nação, que isso é uma coisa mais repugnante que existe na humanidade, uma nação querer se sobrepor a outra. Então, ele fala sobre isso, e eu espero aí que tenha um desfecho melhor de tudo isso, porque Ucrânia, Rússia, Rússia, eu acho que nenhuma nação deve se sobrepor a outra, que isso eu acho que é o mínimo numa sociedade, ou num país, ou numa humanidade que queira viver em paz e em harmonia. Muito obrigado, até o próximo vídeo, e juntos aí para um país melhor. Obrigado, amigo Henrique. Até o próximo vídeo.